Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. Quando a notícia caiu como um trovão sobre o mundo do futebol mineiro, a cena tomou contornos quase cinematográficos. A gigante Ambev teria apresentado uma oferta de 150 milhões por ano ao Galo. O valor, por si só, arrancou suspiros, ou ranger de dentes, na torcida. De repente, o cenário do clube mais tradicional de Minas Gerais parecia pronto para uma guinada inédita, um impulso que poderia mexer com a história social e esportiva do Atlético. Cuca, o maior estrategista do clube, estava no comando, com mais de 150 vitórias sob seu chapéu e com um aproveitamento que ultrapassa 62%, à frente de ícones como Tele e Levir Coupe. Recompensado pelos títulos do Brasileirão, da Copa do Brasil e principalmente da Libertadores, ele reinava como figura reverenciada pela massa. Agora, diante de uma proposta bilionária, o técnico testemunhava o Galo na encruzilhada entre tradição e revolução. Enquanto a diretoria analisava os contornos da oferta, arredondando cifras, imaginando cenários e perfurando planilhas com capa e espada, o torcedor se via dividido entre a empolgação de um salto financeiro inédito e o temor de perder a alma do clube. É impossível separar a paixão das contas, e a contradição desse momento ecoa nos becos virtuais das redes sociais, onde opiniões ferviram entre esperança e cautela. No gramado, o rendimento do Galo não correspondia ao calor gerado pelos rumores nos bastidores. No Brasileirão de 2025, o time ocupava a modesta 11ª colocação até o momento. O ótimo desempenho de Hulk, artilheiro com 4 gols na Série A e 16 gols no total da temporada, era um alento. Sua instabilidade nas últimas rodadas, porém, colocou o time em xeque. 2 derrotas seguidas diante de Bahia e Palmeiras arrastaram o Atlético para a 9ª posição momentânea. Num dia, a figura de Hulk ressoava como herói insubstituível, aos 38 anos ainda vital, decisivo em cada lance, fosse com bola aérea, de falta, de canhota, de cabeça, em jogada olímpica. No outro, cedia espaço à perplexidade coletiva diante de uma campanha que não correspondia à grandeza esperada. Cuca, por sua vez, lançava a mão de experiência e pulso firme nos treinamentos, à espera de uma fagulha que reacendesse a chama da confiança. Nesse contexto, a oferta da Ambev acendeu debates no vestiário, na imprensa e entre conselheiros. O que representa essa quantia anual para um clube montado sob os pilares da tradição e da paixão? Seria a injeção financeira o começo de uma transformação estratégica, ou o risco de uma alienação perigosa? Às vésperas de decisões que podem marcar uma era, o Galo permaneceu em suspenso, aguardando e resistindo ao próximo passo. A narrativa, claro, está longe de encerrar seu primeiro capítulo. A proposta não veio do vazio, rumores sobre conversas com investidores, sondagens e movimentos nos bastidores já haviam formado caldo divulgado desde início de 2025. As movimentações dos donos da SAF, investidores e intermediários apontam um jogo de xadrez onde cada peça é estudada, e o impacto financeiro pode transformar radicalmente o planejamento do clube. Mas o coração atleticano pulsa mais rápido em campo do que em planilhas. A torcida, fiel e exigente, não engole palavras frias, quer ver raça, entrega e alma. Em campo, Cuca sabe que a vitória de cada domingo vale mais que um contrato qualquer. Porém, fora dele, os números da oferta da Ambev circulavam como éter tóxico ou como bálsamo luminoso, dependendo do ponto de vista. Em meio a toda essa tensão, a estrutura do clube também se movimentava. Elenco carimbado, departamento técnico, centro de inteligência do Galo, o SIGA, e conselhos administrativos se viam diante de um divisor de águas. A decisão, seja ela qual for, não pode ser tomada isoladamente, acende discussões sobre autonomia, legado, identidade. O zumbido da torcida ecoa nas arquibancadas e nas ruas da capital, nos bares, nos grupos de WhatsApp, nas conversas tardias. Até que ponto vale abrir a torneira da grana sem ferir o DNA do clube? A paixão e a sensatez se entrelaçam num enrosco emocional que ultrapassa o campo e invade corações. E é nesse momento que se abre o convite para todos os atores, técnicos, dirigentes, jogadores e torcedores. Uma encruzilhada que exige reflexão, estratégia e, sobretudo, amor ao manto.
A proposta da Ambev, por mais bilionária que pareça, é apenas o ponto de partida de uma história onde o Galo segue em busca de si mesmo. Dentro da diretoria alvinegra, os bastidores fervem. As reuniões se intensificaram, e nomes como Bruno Musi, Rodrigo Caetano e investidores que orbitam a SAF do Galo passaram a discutir cada cláusula do acordo com a Ambev com rigor milimétrico. O patrocínio, que envolve naming rights, exclusividade de bebidas na Arena MRV e associação direta à identidade visual do clube, representa uma guinada radical na forma como o Atlético se posiciona no mercado. Não se trata apenas de um valor histórico. A proposta é a maior já oferecida a um clube brasileiro por uma marca do setor de bebidas. Os 150 milhões de reais anuais superam qualquer contrato vigente na Série A e colocariam o Atlético em um novo patamar de poder de fogo. Para efeito de comparação, o Flamengo, atual campeão brasileiro, tem acordos que giram em torno de 100 milhões anuais somando todos os seus patrocinadores. A Ambev, portanto, não quer apenas estampar sua marca no uniforme, deseja se fundir à trajetória futura do Galo. Internamente, a comissão técnica liderada por Cuca acompanha com atenção. O treinador, sempre cuidadoso nas palavras, já havia sinalizado em coletiva que apoios financeiros desse porte podem ser decisivos para elevar o clube ao próximo nível, desde que respeitem a essência do Galo. Experiente, ele sabe que acordos assim trazem obrigações e interferências, além de uma nova pressão nos bastidores. Para os jogadores, a movimentação é vista com otimismo. O elenco, que conta com nomes experientes como Hulk, Paulinho e Everson, tem sentido os efeitos da instabilidade financeira dos últimos anos. Embora o pagamento dos salários esteja em dia, há pendências antigas, premiações em aberto e atrasos em direitos de imagem que incomodam nos bastidores. Um aporte bilionário poderia sanar essas dívidas, trazer reforços e estabilizar de vez o ambiente interno. A Arena MRV, principal ativo físico do clube, também entra no pacote da Ambev. A empresa deseja associar sua marca a todos os eventos realizados no estádio, incluindo shows, eventos corporativos e transmissões. Em troca, promete investimentos em tecnologia, modernização da estrutura e até ações voltadas ao público juvenil, como ativações nos jogos e experiências imersivas na sede. A relação da Ambev com o futebol mineiro não é novidade. A empresa já patrocinou o Cruzeiro no passado e mantém vínculos comerciais com a Federação Mineira. O interesse renovado pelo Galo, no entanto, tem motivações claras: visibilidade nacional, poder de engajamento da torcida e a estrutura robusta que o clube desenvolveu nos últimos anos, mesmo em meio a campanhas irregulares. A torcida organizada se divide. Parte vê na Ambev uma oportunidade de reerguer o clube a níveis de 2021, quando o Galo conquistou tudo o que disputou sob o comando de Cuca. Outra parcela teme que a entrada de muito dinheiro acabe minando a independência do clube, transformando o Atlético numa empresa moldada por decisões externas, distantes do sentimento popular. Enquanto os dirigentes se debruçam sobre cláusulas e contrapropostas, o elenco tenta manter o foco. A equipe volta a campo em rodada decisiva, e Cuca prega a concentração máxima. Temos que pensar no próximo jogo. Tudo que está fora das quatro linhas será tratado por quem deve, afirmou o treinador, em tom firme. O Galo ainda sonha com uma vaga na Libertadores, e o rendimento dentro de campo será crucial para sustentar qualquer projeto de futuro. As redes sociais viraram um campo de batalha. Influenciadores ligados ao clube, ex-jogadores e conselheiros opinam diariamente sobre os riscos e benefícios do acordo. Hashtags como #Ambegalonão e #GaloBilionário se alternam nos trending topics, refletindo a polarização em torno do tema. É o Galo no centro do debate nacional, não apenas como time, mas como instituição que representa algo maior do que o futebol. Outro ponto de atenção é o impacto nos contratos atuais. O Atlético possui acordos com outras marcas de bebidas e alimentos, o que exigiria rescisões ou readequações. A multa contratual, as penalidades e a imagem do clube precisam ser preservadas em qualquer cenário. Por isso, o departamento jurídico foi envolvido diretamente nas tratativas, com pareceres sendo elaborados em tempo real. A própria CBF observa com atenção o desenrolar do caso.
Um patrocínio dessa magnitude pode alterar o equilíbrio de forças na competição, com o Galo se tornando potencialmente o clube mais capitalizado do país. Isso levanta questionamentos sobre fair play financeiro, embora, na prática, o Brasileirão ainda careça de regras rígidas nesse aspecto. Ainda assim, a discussão já chegou à Confederação. Nos bastidores da Arena MRV, há quem diga que o nome do estádio pode ser alterado, dependendo da negociação. Ambev Arena MRV ou Arena Brahma MRV são possibilidades cogitadas por diretores comerciais, que enxergam a união de nomes como estratégia poderosa de marketing. Isso, no entanto, esbarra na resistência de parte da torcida que enxerga a Arena MRV como um símbolo inviolável da nova era atleticana. Diante disso, o presidente do clube foi cobrado a se pronunciar. Embora ainda não tenha feito coletiva, fontes indicam que uma reunião extraordinária com o Conselho Deliberativo será marcada nos próximos dias. O contrato com a Ambev, se assinado, precisará de aprovação formal do órgão, o que poderá se tornar um novo capítulo de embate interno. O Galo vive, portanto, um momento histórico. A proposta da Ambev não é apenas uma quantia de 6 dígitos, é um divisor de águas, uma porta para um futuro imprevisível. A decisão, qualquer que seja, deixará marcas profundas e será lembrada como um dos maiores turning points da história alvinegra. Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. No centro de todo esse turbilhão está o torcedor. A massa, apaixonada, barulhenta e exigente, acompanha cada movimentação com olhos atentos e coração pulsante. As arquibancadas da Arena MRV não param de entoar cantos de apoio, mas também de alerta. O Galo é do povo, gritam alguns. Com dinheiro ou sem dinheiro, a alma não se vende, reforçam outros. A diretoria sabe que qualquer passo em falso pode custar mais do que cifras, pode custar a confiança de uma torcida que não aceita ser deixada de lado nas grandes decisões. Ao mesmo tempo, a janela de transferências se aproxima. Com dinheiro em caixa, o Atlético teria munição para buscar reforços pontuais, algo que Cuca já havia solicitado desde as primeiras rodadas do Brasileirão. Um zagueiro experiente, um volante marcador e um atacante de beirada estão no radar. A comissão técnica entende que, para brigar de fato por títulos, o elenco precisa de mais profundidade, algo que a proposta da Ambev pode proporcionar de forma imediata. Do ponto de vista institucional, o Galo se aproxima de um modelo europeu de gestão, onde clubes como PSG, Manchester City e Chelsea se transformaram com grandes investidores por trás. A diferença, no caso mineiro, é que a proposta parte de uma gigante brasileira, o que, para alguns, torna o processo menos invasivo e mais nacionalizado. Para outros, é apenas uma forma mais sofisticada de privatização emocional do clube. O marketing do clube, por sua vez, já projeta as possibilidades. Parcerias com produtos exclusivos, campanhas integradas com a imagem de ídolos como Hulk, vídeos promocionais com a torcida e experiências em dias de jogo estão sendo planejadas. A diretoria vê nessa aliança a chance de fazer do Atlético uma referência em engajamento e retorno de marca, usando a força da massa como catalisador comercial. Mas é impossível falar de futuro sem olhar para o passado. O Atlético, fundado em 1908, construiu sua história com suor, sofrimento e superação. Passou por momentos de glória e de crise, por rebaixamentos e ressurgimentos, por heróis e vilões, por redenção e vergonha. É essa trajetória rica que está agora sob os olhos do furacão. A pergunta que ecoa nos bastidores não é só quanto vão pagar, mas quem vamos nos tornar. Enquanto isso, Cuca mantém o foco no essencial. O treinador sabe que, em meio a tantos ruídos externos, o que realmente define a narrativa de um clube é o que acontece no campo. É lá, entre as 4 linhas, que a verdade aparece. Ele exige intensidade, entrega e seriedade. Cobra dos jogadores postura. Relembra os feitos de 2021 e insiste que é possível repetir, com ou sem Ambev, se houver união e fome de vitória. A MRV Arena, moderna e vibrante, se prepara para mais um clássico contra o América, adversário direto na tabela. O resultado dessa partida pode significar a reentrada do Galo no G6 do Campeonato Brasileiro. Cuca faz mistério sobre a escalação,
mas sinaliza que usará o que tem de melhor. A vitória é fundamental não apenas para os 3 pontos, mas também para reforçar a imagem de um clube que segue competitivo, mesmo em meio ao furacão empresarial que gira ao redor. Nos camarotes, empresários, diretores e executivos vão se encontrar. O clima será político, estratégico, disputa atenta e olhares cruzados. É lá que se definem os próximos passos da negociação. Fora das 4 linhas, o jogo é outro, mas igualmente tenso. Do lado de fora, na esplanada, torcedores vendem camisas, distribuem panfletos e puxam coros. Alguns a favor da proposta, outros contra. Há cartazes, gritos, faixas. A democracia atleticana está viva, pulsando, mesmo que às vezes conflituosa. O Galo é um organismo coletivo, e todos querem ter voz sobre seu destino. Ainda não há prazo final para a resposta à Ambev, mas fontes próximas afirmam que as tratativas estão em estágio avançado. Resta saber se o clube optará por mergulhar de cabeça nessa nova era ou se buscará renegociar termos para garantir maior controle interno. Uma coisa é certa, o Atlético nunca mais será o mesmo depois dessa proposta. Os conselheiros mais antigos se reúnem em paralelo para discutir os impactos jurídicos e estatutários. Alguns alegam que mudanças profundas exigem referendo interno. Outros argumentam que a SAF já confere liberdade total aos investidores majoritários. O clima é tenso, mas não há ruptura, ainda. Se tudo for fechado, o Galo passará a ser o clube mais bem patrocinado da América Latina. A expectativa é que a receita aumente 40% já no primeiro ano, permitindo não só reforços como a quitação de dívidas históricas com antigos jogadores e fornecedores. A longo prazo, a visão é de sustentabilidade, mas tudo dependerá da execução e do respeito à cultura alvinegra. Nas arquibancadas, o que se vê é fé. O torcedor do Galo, calejado por décadas de sofrimento e êxtase, sabe que cada decisão pode ecoar por gerações. E embora nem todos entendam os detalhes da negociação, todos sentem que algo muito grande está por acontecer. O Atlético está diante de um abismo, ou de um trampolim. Em breve, o Conselho Deliberativo será chamado a votar. Os documentos estão sendo finalizados. Os advogados de ambas as partes ajustam as últimas cláusulas. A torcida segura o fôlego. O técnico aguarda reforços. O time precisa de vitórias. E a história está prestes a escrever um novo capítulo. O Galo, entre cifras e corações, decidirá se aceita o bilhete dourado ou se preserva seu caminho original. O que ninguém discute é o tamanho do impacto. E seja qual for o desfecho, o Atlético Mineiro seguirá sendo símbolo de paixão, resistência e agora, de uma decisão que pode mudar tudo. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.